Lula tem um longo histórico de passadas de pano para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que já pode pedir música no Fantástico, mas não é só uma música no Fantástico por 3 erros. Ele pode pedir 3 músicas no Fantástico, 3 vezes, de tantos e tantos escândalos em que ele é o personagem central. Logo no início do governo, em 6 de janeiro de 2023, o presidente Lula avisou todos os seus ministros e ele disse o seguinte: ele disse, abre aspas, todo mundo sabe da nossa responsabilidade e que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, da melhor forma possível. E Lula ameaçou. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Aí, logo depois dos primeiros grandes escândalos, Lula disse que ia chamar Juscelino para conversar e que ele tinha direito à ampla defesa e à presunção de inocência. Então eles sentaram, eles conversaram, e o que o Lula fez? Manteve Juscelino no cargo, mesmo diante de fortes evidências de corrupção. Até que, nesta quarta-feira, a Polícia Federal indiciou o ministro Juscelino Filho por crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa em razão de desvios de verbas federais da Codefasf, a estatal nordestina responsável pela execução de obras de infraestrutura, como a pavimentação de estradas. E agora? Será que Lula, enfim, vai demitir o Juscelino? Vamos dar uma olhadinha no vídeo para ver o que Lula diz? Passa o vídeo, produção. Ministério discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Rui Costa, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. E aí? Será que agora, enfim, Lula vai demitir Juscelino? Haha! Olhando esse vídeo, a gente já sabe que Juscelino fica. Lula deu a mesma desculpa de novo, de que ele vai sentar, vai conversar com o Juscelino e de que ele tem o direito de provar sua inocência, como se essa fosse a questão aqui. Ninguém está questionando que o Juscelino, como todo brasileiro, tem direito à presunção de inocência, ampla defesa, como todo cidadão, ou melhor, menos aqueles, claro, bolsonaristas. Aí esses não têm presunção de inocência, esses não têm direito à ampla defesa, contraditório, mas eles são uma categoria à parte, criada pelo Supremo a partir de uma Suprema Constituição, que certamente não é a nossa de 1988. Claro que toda pessoa é ou deve ser inocente até o fim do processo, que no Brasil nunca chega. E quando chega, acaba em um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes, anulando as investigações dos poderosos debaixo de um belo sigilo, como aconteceu em relação aos inquéritos de Arthur Lira. Não se trata aqui, então, da gente imputar a culpa. Não é isso que a gente está fazendo com o Juscelino Filho. Juscelino tem sim o direito de se defender. Mas a questão aqui, o X da questão, é que quando surgem indícios graves, assim, de que um gestor está envolvido em atos de corrupção, ele jamais deveria ser mantido no cargo, porque ele está sendo acusado justamente de usar o cargo para atrair a confiança das pessoas, para atrair a confiança da sociedade, para desviar dinheiro público em benefício próprio. Se Lula se preocupasse com integridade, com transparência e com o cumprimento da lei, ele deveria ter afastado o Juscelino no primeiro escândalo que surgiu para que o ministro pudesse se defender das acusações privadamente e tirar do governo alguém sobre quem pesam evidências gravíssimas de crimes. Mas eu fico aqui imaginando a cena. Imagina então Lula chegando, sentando para conversar com o Juscelino e dizendo: eu vou te demitir porque há provas de corrupção contra você. E pessoas contra quem pesam evidências de corrupção devem ser afastadas do cargo no meu governo. Juscelino vai olhar para o Lula e vai dizer: oi? Você tem espelho em casa? Quem que foi condenado em 3 instâncias por corrupção mesmo? É por isso que não dá para ter um presidente condenado por corrupção. O mau exemplo vem de cima. As condenações por corrupção têm implicações, amarram ele. Vamos dar uma olhadinha em quantas chances que o Lula teve de demitir o Juscelino Filho, mas ele preferiu passar pano para os escândalos. Eu vou falar os casos e vocês contam aí comigo para vocês verem a quantidade absurda de vezes em que Lula poderia ter demitido o ministro, mas ele preferiu mantê-lo, mesmo diante de indícios gravíssimos de crimes e de irregularidades. Primeiro, logo no começo do governo Lula, em 30 de janeiro de 2023,
o Estadão revelou que Juscelino usou recursos de emendas parlamentares do orçamento secreto para pavimentar uma estrada que passa por fazendas dele e da sua família lá na cidade de Vitorino do Freire, no Maranhão. A prefeita da cidade, por uma grande coincidência, a gente vive no país das coincidências, é irmã de Juscelino. O custo dos 19 quilômetros de estradas que beneficiou a família do ministro foi de 5 milhões de reais. Um dos sócios da empresa que ganhou a licitação já havia sido preso pela Polícia Federal por suspeitas de que pagou propina para servidores públicos para obter obras. Super grave. E o que Lula fez? Nada. Um dia depois apenas, em 31 de janeiro de 2023, o Ministério Público Eleitoral, no processo de prestação de contas de campanha do deputado, apontou que Juscelino utilizou R$ 570 mil de forma irregular na campanha deputado federal de 2022. Ele tinha, por exemplo, despesas com locação de veículos sem justificar o preço em comparação com o preço de mercado. E ele tinha despesas com táxi aéreo em pessoas sem ligação demonstrada com a campanha. E parte do dinheiro vinha do fundo eleitoral, ou seja, era dinheiro público. Acusações gravíssimas. E o que Lula fez? Passou pano. Em 3 de fevereiro de 2023, poucos dias depois, o Estadão noticiou que pelo menos 4 empresas de amigos de Juscelino ganharam 36 milhões de reais em contratos da Prefeitura de Vitorino Freire, lá no Maranhão. Prefeitura essa, mais uma vez, comandada pela irmã do ministro. As verbas usadas para os contratos vieram de onde? Do orçamento secreto e de emendas parlamentares enviadas por quem? Pelo próprio Juscelino para aquela cidade, que é liderada pela irmã. Pelo menos 2 sócias de uma das empresas já tinham sido assessoras no gabinete de quem? Juscelino, lá na Câmara dos Deputados. E o que Lula fez? Nada. Passou pano de novo. Em 15 de fevereiro de 2023, o Estadão publicou que o Ministério das Comunicações, o Juscelino e os Correios tinham enviado para presta atenção nisso, tinham enviado 1.000 chips de celular para utilização em operações humanitárias nas terras indígenas Yanomami. Mas, detalhe, não tem antena de celular lá, não funciona. Não tem cobertura de operador de celular para os indígenas. Se não for um caso de corrupção, é um caso de desmedida incompetência. E o que Lula fez? Nada. Ele passa o pano de novo. Em 27 de fevereiro de 2023, menos de um mês depois do primeiro escândalo, o Estadão revelou mais uma do Juscelino. O ministro havia usado voos da FAB e recebido diárias do governo para ir a um leilão de cavalos de raça, alegando que ele tinha um compromisso urgente, talvez com ele mesmo. Além de ele ter recebido diárias por 4 dias e meio de viagem no valor de R$ 3 mil, as viagens de avião da FAB solicitadas pelo ministro tiveram um custo de R$ 130 mil para os cofres públicos. Dos 4 dias de viagem, Juscelino dedicou 3 deles a eventos privados, relacionados a cavalos. Tudo, no entanto, pago com dinheiro público. E o que Lula fez? Nada! Em 28 de fevereiro de 2023, o Estadão divulgou a descoberta de que Juscelino ocultou na sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral a propriedade de pelo menos 12 cavalos de raça que ele comprou em leilões estimados em R$ 2 milhões. E o que Lula fez? Nada. Para usar aí as palavras, tratou Juscelino mais uma vez como um filho. Passou pano. Em 6 de março de 2023, o Estadão revelou que o sócio do Aras Juscelino emplacou um cargo de confiança no Senado, onde ele recebia um salário de R$ 17 mil. Devia ser muito qualificado e... Só que, olha só, veja bem, os funcionários do gabinete, que ele devia estar lá trabalhando, nem o conheciam e nunca tinham ouvido falar nele, aumentando as suspeitas de que se tratava, na verdade, de um funcionário fantasma. Depois da reportagem, ele foi realocado para outro gabinete do Senado. E o que Lula fez? Nada. Em 28 de março de 2023, o Estadão publicou que o Juscelino empregou também o gerente do Aras da irmã dele em Vitorino Freire. E o seu piloto de avião particular no seu próprio gabinete da Câmara dos Deputados. E essas pessoas foram mantidas lá pelo suplente do Juscelino quando ele se licenciou e assumiu o Ministério das Comunicações. Esses funcionários juntos aí recebiam cerca de R$ 18 mil. E o que Lula fez? Nada, passou pano.
Em 5 de junho de 2023, o Estadão noticiou que o sogro do Juscelino estava despachando no gabinete do Ministério das Comunicações sem ter cargo lá, sem ser contratado, sem qualquer relação com a pasta. Ele recebia convidados sem a presença do Juscelino e tratava de assuntos relacionados à pasta sem qualquer legitimidade para isso. E pior, esse sogro tem processo por corrupção. E o que Lula fez? Nada. Em 21 de julho de 2023, o portal Metrópolis agora mostrou que Juscelino esticou agendas oficiais durante viagens para o Brasil, para o exterior, embolsando diárias pagas pelo governo. Pagas pelo governo, vírgula. Pagas por você, por eu, por todos nós, pagas pelo povo. Não tem dinheiro público, tem dinheiro de contribuinte. Aí, o Juscelino teria feito não só isso, mas feito isso 8 vezes em viagens para São Paulo, Minas Gerais, Portugal, Espanha, China, Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Maranhão. Só em Portugal, ele recebeu quase 10 mil reais por 4 diárias. Sabe quantas agendas oficiais ele teve lá para receber 10 mil por 4 diárias? Uma agenda oficial marcada. Na Espanha foram 24 mil reais, 10 diárias. Só 3 dias de compromissos oficiais, embora tenham sido 10 diárias. Na China, ele recebeu 81 mil reais em diárias e passagens. E o que o Lula fez? Passou pano. Agora, mesmo com o ministro indiciado pela Polícia Federal por uma longa lista de crimes, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tinha outros crimes mencionados lá como falsidade. Agora, Lula também não demitiu Juscelino Filho. Dá para esperar outra coisa de quem foi condenado por corrupção por 3 instâncias da justiça brasileira e nunca foi absolvido no mérito, apenas blindado numa manobra política do Supremo Tribunal Federal? É claro que não dá para esperar nada além disso. Tudo que a gente falou aqui são fatos que merecem melhor investigação e não cabe a nós a última palavra, cabe à justiça, que tem ampla defesa. Mas um líder íntegro, no mínimo, afastaria essa pessoa do cargo. Porque quando você tem uma suspeita de que é uma raposa, você não pode deixar ela cuidando do galinheiro.